A Câmara deve iniciar ainda nesta quarta-feira a reforma da Previdência. Os debates, na realidade, já vão ser iniciados. Sobre o assunto, recebemos a presidente da Comissão da Previdência da OAB, Railena Alencar. Com ela conversamos agora. Boa tarde, Railena, seja bem-vinda. Quero começar te perguntando, Railena, tudo indica que pode passar do jeito que está. Sim. Mas do jeito que está, este projeto de reforma da Previdência atende aos desejos e às necessidades da população brasileira? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, nós já tivemos o começo de votação na Câmara dos Deputados. Tudo indica que realmente ela pode ser aprovada. E nós tivemos aí algumas modificações que trazem algumas consequências para a sociedade, como no caso da idade, né? A idade na aposentadoria urbana, por exemplo, que ela aumenta no caso das mulheres, passa de 60 para 62 anos, a do homem permanece inalterada, fica em 65, porém a carência, o tempo que a pessoa precisa para adquirir a sua aposentadoria por idade, no caso do homem, vai para 20 anos de contribuição, enquanto a da mulher permanece em 15 anos. Além disso, eu posso citar alguns exemplos de perca para a sociedade como um todo. Um dos principais pontos que nós estamos questionando é a pensão por morte. Hoje, a pensão por morte, se vem a falecer, por exemplo, o esposo, a mulher recebe 100% do valor do benefício. Agora, nós teremos uma cota-parte familiar, correspondente a 50%, e mais 10% por dependente. Sim. Então, você teria um benefício que é substitutivo de renda, que poderia ficar abaixo do mínimo legal. Isso é uma preocupação, porque realmente hoje nós temos, né, que nenhum benefício pode ser abaixo do mínimo. E aí nós temos uma primeira previsão, que é na pensão por morte, que um benefício pode ficar abaixo do mínimo legal. Railena, só para que o pessoal de casa possa entender um pouco melhor, no caso, 50% do benefício do falecido já seria garantido, mas 10% para cada dependente. No caso de uma família de 3 pessoas, seria a esposa e um filho? Isso, nós teríamos uma cota-parte familiar de 50%, que já seria de direito da família, e os 3 filhos entraria mais uma cota-parte de 10%, que seriam dependentes a mais. Então no caso, o cônjuge não entra? Entra na cota... Do 50%? Entra também. E aí nós somaríamos a cota parte. Okay, mas não chegaria a 100%. Então nós teríamos uma perca. Mas salvo para aqueles casos de pessoas que têm deficiência, seja intelectual ou seja deficiência física, né, deficiência mental ou física, ela passaria a receber normalmente os 100%. Entendeu? Então o filho que é, por exemplo, deficiente físico, ele passa a receber 100%, não entraria a questão da cota parte familiar. E também quando não há outra renda na casa, não tem nenhuma outra renda, a mulher não recebia nenhum benefício, a pensão, nesse caso, não poderá ficar abaixo do mínimo legal e fica em um salário mínimo. Quando começou a se falar sobre a reforma da Previdência Social aqui no país, muito se falou, muitos memes foram criados na internet, muitas realidades apresentavam de que o trabalhador brasileiro iria primeiro morrer e depois se aposentar. Você acredita que da forma como está, infelizmente, os memes, que são uma comédia, uma piada do nosso dia a dia, passariam a ser verdade? Nós temos uma dificuldade maior, não é, Lívio, para você lograr, conseguir usufruir da sua aposentadoria. Por exemplo, eu posso falar uma pessoa que realmente tem o tempo de contribuição. Hoje nós temos uma aposentadoria chamada aposentadoria por tempo de contribuição, que ela leva em consideração 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem, independente da idade. Você pode, eu não tenho 60 anos como mulher, mas tenho meus 30 anos de contribuições. Posso sim dar entrada numa aposentadoria atualmente, incidir no fator previdenciário, que é um fator que leva em consideração a idade do segurado, a expectativa de vida e pode ter um redutor no cálculo, mas mesmo assim muita gente opta por essa aposentadoria porque é uma forma de conseguir usufruir por mais tempo. E infelizmente com a reforma essa aposentadoria passa a não existir mais. Acabaria, né? Acabaria, então realmente você teria que esperar o tempo, a idade, para se aposentar. E também, outro ponto que eu acho que não está sendo muito falado na mídia, que é importante esclarecer, é o caso das aposentadorias por invalidez. É algo preocupante, porque hoje nós temos quem fica inválido, seja por uma doença comum ou seja por um acidente de qualquer natureza, ela recebe 100% do valor do benefício, né? É feita uma média aritmética, você recebe 100%. Com a proposta apresentada, esse valor passa a ser apenas 60%.
Então, salvo em caso de acidente do trabalho ou doenças ocupacionais do trabalho, o segurado não recebe mais 100%. Ele não tem culpa de ficar inválido, mas infelizmente vai ser Ele não tem culpa, mas ele penalizado. vai pagar na prática, né? Vai pagar, porque aí ele só recebe acima de 60%, ele poderia receber 2% por cada ano que excedesse a 20 anos. Então ele precisaria de 40 anos de contribuição para ficar com 100%. Nós estamos falando de direito previdenciário, direitos previdenciários. Essa é uma expressão muito forte. Muitos direitos estão sendo feridos com esta nova reforma, mas, Railena, para você que representa a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado do Piauí, me diga, quais seriam os pontos que deveriam ser garantidos para que os direitos não sejam tão feridos assim? Então, eu acho, na minha opinião, que precisa-se ainda de ajustes para melhorar, para nós pensarmos ainda no lado mais social. Nós temos a questão da solidariedade, não é? Que é um princípio basilar da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. E nós temos que ainda ajustar. Já conseguimos tirar o BPC-Loas, que é o benefício assistencial, que fica de fora da reforma, só a questão da constitucionalização, que hoje o critério da renda per capita de 1/4 ele passaria a ficar na própria Constituição e não na lei infraconstitucional. A aposentadoria rural, que era algo que preocupava muito em nosso estado, né, em todo o Nordeste, também ficou de fora da reforma, um grande avanço, porque nós sabemos que o homem e a mulher do campo eles têm que ter um tratamento diferenciado, então eles ficam de fora da reforma. Isso foi um avanço. A mulher continuou com 55 anos de idade e 15 anos de efetivo exercício da atividade rural e o homem 60 anos e 15 anos de efetivo exercício da atividade. Acredito que tem que ser ajustado pensão por morte, como já falado, porque nós não podemos fazer com que a família seja penalizada, né? Porque você interfere em todo o núcleo familiar, em todo um sustento basilar de uma família. A questão da aposentadoria por invalidez, como falado, você não tem culpa de ficar inválido, até porque esse benefício ele não é programado, ninguém está contribuindo pensando que vai ficar inválido, não é? E é algo que pode acontecer, que todos estamos sujeitos, infelizmente. Temos ainda também a questão da idade, né, das professoras, que já teve a primeira proposta era bem pior. Nós já conseguimos também uma melhora. A mulher passa agora com 57 anos, ela continua conseguindo o benefício integral e com paridade, o homem 60 anos, e vai para 25 anos a contribuição de ambos os sexos. Sim. Porém, Lívia, como eu falei, ainda dá para ajustar. Não sabemos se vai ser possível, porque como todos estão vendo, a reforma está correndo às pressas. Às pressas, toque de caixa, como se diz, né, Railena? Nos bastidores nós conversávamos, eu te fiz uma pergunta e na realidade eu queria voltar a este assunto, porque é algo que me incomoda muito na imprensa nacional. Muito tem se falado de que a reforma da Previdência está sendo negociada, infelizmente o termo é esse, da aprovação da reforma em troca de liberação de emendas, liberação de verbas para as bancadas representadas pelos deputados. Como advogada, como cidadã brasileira, como é que você se sente vendo essa negociata sendo realizada de forma tão clara no Brasil? Então, nós vimos muitas especulações ontem, né? São muitas notícias que chegam de uma forma muito rápida sobre a reforma da Previdência e, na verdade, o que eu espero, o que eu sinto e como defensora dos direitos sociais, que sou como advogada militante na área previdenciária, que busca a efetivação da justiça social, o que eu espero é que a reforma social ela seja pautada justamente, como eu já falei, na solidariedade, na proteção dos menos favorecidos e que seja deixado de lado nesse momento apenas o viés ideológico, político, partidário ou também o ajuste econômico, porque nós sabemos que o Brasil precisa de um ajuste econômico, mas eu não acredito que o ajuste econômico tenha que ser feito a toque de caixa, passando por cima de direitos de outras pessoas. Eu acho que ainda precisaria mais de conversas, entendeu? Eu creio que precisaria de ajustes, como já falado, para que a população não venha ser tolhida de direitos arduamente conquistados, que nós sabemos que foram processos longos e históricos que fizeram esses direitos crescerem em nosso país. Railena Alencar, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Você volta mais vezes, porque a gente está apenas começando a discutir reforma da Previdência. Muito obrigado, tá? Obrigada.